Aquário marinho é caro e precisa ganhar muita grana? Bom, prefiro dizer que aquário marinho é estudo e paciência. Aquário marinho pequeno de corais simples ou grande de corais exigentes? Prefiro simular o mais próximo possível do ambiente dos recifes de corais, independentemente do tipo de aquário. Se você quer realizar o seu sonho de ter um aquário marinho bonito, saudável e que chegue o mais próximo possível dos maravilhosos recifes de corais, então bora com a gente em mais um vídeo da série Aquário Marinho de A a Z. Aquário Marinho de A a Z com Thiago Prado, todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui no Amantes do Aquarismo. Então, bora lá! Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo, meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Aquário Marinho de A a Z, que vai desde o básico até o avançado do aquarismo marinho, num formato meio de curso aqui no YouTube completo pra vocês aí. Pessoal, rapidinho, lembrando que o curso aí da Aquário Marinho de A a Z já tem mais de 30 vídeos, a gente tá postando desde o ano passado, pessoal. Se você quiser ver todos os vídeos aí desse curso completo aí, que tem basicamente tudo que você precisa saber sobre aquarismo marinho e que ainda está em curso que está em curso? Bom, enfim, eu vou deixar a playlist aqui em cima, beleza? Bom, pessoal, o último episódio da série, e foi o penúltimo aí do módulo de montagem do aquário, que é tudo que compõe um aquário marinho, ou boa parte disso, né? Foi o 25º vídeo da série, falamos tudo sobre iluminação, que é um dos tópicos que o pessoal tem mais dúvida. Agora o vídeo de hoje, pessoal, é o 26º vídeo da série, e vamos falar sobre os métodos de dosagem de elementos em aquário marinho, e também vamos falar principalmente sobre as dosadoras, porque este módulo, pessoal, é mais focado nos equipamentos em si, elementos filtrantes, etc., que formam o aquário. Depois vão ter vídeos específicos sobre elementos, sobre controle de nutrientes, enfim, beleza? Ansiosa? Então agora, bora pro vídeo. Galera, passando aqui bem rapidinho para falar o seguinte, aproveitando, é o seguinte. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a questão de métodos de dosagem e também da dosadora, né? E a gente vai falar principalmente do Aquarino, que é uma automatizadora de aquários, vamos dizer assim. Uma das automações que ela faz é das dosadoras, para dosar tudo certinho, com precisão, regular, até para conseguir usar com dosadoras mais baratas, com alta precisão e tudo mais. Mas é o seguinte, pessoal, o Aquarino eles estão vendendo por lote, você não encontra em qualquer loja e tudo mais, você demora um tempo para receber porque eles estão no início e tudo mais. E é o seguinte, eles acabaram de abrir faz pouco tempo o novo lote do Aquarino, acabou um lote, o terceiro, se não me engano, abriu o quarto agora. E como é que funciona? Eles dão descontos progressivos para quem comprar os primeiros lotes. Eles dividem o lote em 4 partes. Para quem comprar a primeira parte do quarto lote, pessoal, vai ter, se não me engano, 15% de desconto. A segunda parte vai ter 10%, 5% e a última parte não tem desconto nenhum. Então aproveita aí para quem está pensando em comprar um automatizador de aquários e tudo mais. Acessem aquarinoai.com.br que está por lá. Lembrando, como eu falei no final do vídeo, lembrando que você não viu ainda, mas você vê no final do vídeo, vale mais a pena você comprar um aquarino dosadora simples do que comprar, por exemplo, 4 cabeçolas de uma Calmoair. Você vai ver que vai valer muito a pena. Então, assista o vídeo até o final. Bom, pessoal, antes da gente começar aí o vídeo, eu quero falar que vamos usar de exemplo o método Balin da Reflowers, tá? Que é o que a gente utiliza em todos os nossos aquários. Então a gente tem mais propriedade para falar sobre esse método. Existem outros métodos, outras marcas que usam Balin, também existem outros métodos que vamos comentar aqui no vídeo, tá, pessoal? Inclusive a própria Reflowers também tem o Calvácer, enfim. E além disso, vamos falar também sobre a questão da dosadora, né? O equipamento dosadora, porque você pode fazer a dosagem dos elementos na mão e também você pode utilizar dosadoras automáticos. Então vamos falar sobre a dosadora do Aquarino, pessoal. É tanto o Aquarino quanto a dosadora, porque a dosadora é basicamente o motor, a gente vai falar sobre isso, o Aquarino é o que vai automatizar a dosagem, tá? Então vamos lá começar falando o que é dosagem de elementos e o que é uma dosadora. Vamos lá? Bora! Bom, basicamente, pessoal, pensando lá nos recifes de corais, tá? Lembrando que tem um vídeo tudo sobre recifes de corais e aquários marinhos, onde a gente dá um resumão de todo esse módulo de montagem do aquário. Vou deixar o card aqui em cima. É o seguinte, pessoal, os animais que estão lá nos recifes de corais, principalmente os corais, eles consomem elementos da água, eles não comem só pela boca deles, não só o alimento ingerido pela boca, mas eles consomem também o que está na água. Então, o cálcio, o magnésio, os componentes que formam o que a gente chama de reserva alcalina, todos os elementos basicamente da tabela periódica praticamente que estão lá na água do mar, os animais consomem. A diferença principal, pessoal, é que lá nos recifes de corais, no mar, é tão abundante esses elementos que não faltam os elementos. Porém, no aquário marinho, aqui, uma caixa de vidro fechada, isso acaba, né? Eu acho que sim. E aí, o que acontece, pessoal? Quando a gente tem corais mais simples, que consomem muito pouco, normalmente na TPA, ou seja, numa troca semanal ou quinzenal de água, o que a gente troca de sal já repõe esses elementos consumidos.
Mas dependendo do aquário que você for ter, se você for querer ter os LPS, que são esses corais aqui muito bonitos de movimento, mas que tem uma base calcária, ou SPS, você vai ter um consumo desses elementos que só a TPA provavelmente não vai repor. E para isso você precisa utilizar algum método de reposição para repor diariamente esses elementos que estão sendo consumidos para não desequilibrar e não ter um desastre no seu aquário. Então isso é a dosagem dos elementos, pessoal. E o que é uma dosadora? A dosadora é um equipamento que vai ajudar tanto na questão de comodidade quanto na questão de segurança você dosar esses elementos no dia a dia sem precisar dosar na mão. Eu até o presente momento deste vídeo eu fiquei, sei lá, uns 8 meses, desde a montagem desse aquário, eu fiquei dosando na mão os elementos do Balin e agora finalmente estou migrando para uma dosadora. E Thiago, por que usar uma dosadora, né? É uma coisa que vai pagar mais, você não pode dosar na mão. Por exemplo, pessoal, teve uma semana aí que eu tive que viajar por 3 dias, não tinha como não viajar. Não tinha quem cuidar do aquário, eu fiquei 3 dias sem usar os elementos. Meu aquário tem mais LPS e SPS, baixou uns 2 pontos aí do DKH e aí alguns corais começaram a perder tecido e ainda não estão se recuperando totalmente. 2 corais em específico no meu aquário. Então assim, quando você tem uma dosadora, muito mais do que a comodidade é a segurança que o negócio vai estar lá, vai estar dosando, você não vai esquecer de dosar. Se você for viajar, o negócio vai funcionar. E existem métodos aí para você não precisar gastar tanto assim, eu já vou falar sobre isso, beleza? Então é basicamente isso, então bora para o próximo tópico. E quais são os principais elementos que a gente dosa, pessoal? Vamos lá, eu já vou falar sobre os métodos em si, mas basicamente a gente separa em 2 principais grupos, tá, pessoal? O primeiro grupo que são os elementos que chamamos de elementos macro, que são em maior abundância e que são mais consumidos, e outros são os elementos em menor abundância. Os elementos macro a gente chama de os principais parâmetros, eles são basicamente 3, pessoal: o cálcio, o magnésio e o que forma o KH, que a gente chama de reserva alcalina. O potássio também é um elemento com uma quantidade boa aí no mar em relação a esses outros que a gente falou, só que ele é consumido menos, então a gente não considera tanto ele porque normalmente numa TPA e tal a gente consegue repor o consumo do potássio, tá? E aí o segundo grupo, pessoal, são elementos que a gente chama de elementos micro e traços, que é basicamente tudo que não entra nesses principais que a gente falou. A composição de água do mar, pessoal, é basicamente assim: a maior parte é água H2O, a outra grande parte é cloreto de sódio, que é o sal de cozinha que a gente conhece. Aí uma parte relativamente pequena é o cálcio, o magnésio, enfim, o que forma a reserva alcalina, etc. E aí uma parte muito pequenininha são esses elementos micro e traço, que apesar de eles serem muito pequenininhos, tem um consumo, é baixo, mas existe um consumo deles. E esses são os principais elementos que precisamos ter na cabeça e não podemos esquecer, tá? Depois no próximo módulo aí, que a gente já começou inclusive, a gente falar um pouquinho mais sobre parâmetros e tal, e vocês vão ter uma noção melhor sobre esses elementos, como controlar eles, como medir eles. Nunca se esqueçam que para a gente saber como estão esses elementos na água, precisamos de testes colorimétricos. Existem vários testes, mas os principais são os colorimétricos, que vão ajudar a gente a saber os níveis com uma certa precisão de cada um desses principais elementos. E aqui eu vou dar o exemplo pessoal dos testes da Seeking. Usamos os testes da Seeking aqui para fazer a medição dos principais elementos aí que precisamos repor no nosso aquário marinho. Beleza, agora vamos falar sobre os métodos de dosagem e logo menos a gente vai mostrar um pouquinho essa dosadora. E o próximo vídeo vai ser muito legal porque eu vou estar trocando o meu Balin normal pelo Easy Balin, a gente já vai falar sobre isso. E no próximo vídeo eu vou ensinar o passo a passo instalando a dosadora do aquário e mostrando ela funcionando no dia a dia. Então bora lá falar sobre os métodos. Beleza, pessoal, reforçando só, antes de falar sobre os métodos, não se esqueçam, a medição é importante, nunca façam dosagem de nada no aquário que seja de elementos da água sem você fazer um acompanhamento, tá? Principalmente dos elementos macro, que é o cálcio, magnésio, reserva alcalina. Elementos micro e traços normalmente são associados ao consumo desses elementos, então sempre faça os testes. Se não for Seeking, for outra marca, pega uma marca que seja confiável, tá? A gente usa aqui porque dá certo, mas vocês podem usar outras marcas também. A Seeking tem tanto o teste de cálcio separado, o teste de magnésio separado. Por exemplo, o Reef Special é o teste de fosfato, silicato, que principalmente fosfato também é importante, a gente vai falar em outro vídeo sobre eles, sobre o que a gente chama de nutrientes, que são outros elementos na água. Eles têm teste de reserva alcalina também, você pode comprar separado, você pode comprar também o Marine Base, que tem amônia, nitrito, nitrato, reserva alcalina e pH, enfim. Então sempre faça os testes,
porque você não sabe o que está sendo consumido, você não vai saber o quanto você vai precisar dosar, tá bom? Então, o primeiro grande método, que é o que a gente tem mais propriedade para falar, que a gente utiliza mais no dia a dia, é o método Balin, pessoal. E o que é o Balin exatamente? Bom, vamos mostrar, eu vou dar o exemplo do Balin da Reflowers, mas eu vou falar também rapidamente sobre o Balin original, vamos assim dizer, o inventor do Balin, pessoal. A gente tem aqui um dos métodos Balins, que é o Balin da Reflowers, pessoal. O que ele vai fazer basicamente? O Balin vai basicamente colocar num recipiente todos esses elementos de alguma maneira, cada Balin tem uma maneira diferente de fazer isso, para você simplesmente dosar de acordo com o consumo. Se o coral consome, se o conjunto de corais que tem no seu aquário consome 1 DKH por dia, tanto de magnésio, tanto de cálcio, etc., você vai dosar diariamente esse consumo para manter sempre equilibrado o seu aquário. Resumidamente, é isso que funciona, é assim que funciona o método Balin. Como é que foi produzido o método Balin original? O Balin original, pessoal, foi produzido pelo químico Hans Werner Balin. Então, nome Balin, deu o nome de Balin, né? Acho que ele quis que o nome dele ficasse gravado na história aí. E atualmente ele trabalha na marca Tropic Marine. Sim, ele tá lá, pessoal. E existe o método dele lá, o original da Tropic Marine é o método dele Balin. Eu não vou entrar no mérito que funciona mais, menos, porque todos funcionam de alguma maneira diferente e todos funcionam bem, pelo menos os mais conhecidos aí, tá, pessoal? Cada um tem os seus prós e contras. Mas o método Balin original que ele criou, basicamente são 3 soluções. Tem a solução A, a solução B e a solução C. A solução A e B, pessoal, é cloreto de cálcio e bicarbonato de sódio. O que acontece é que quando você coloca esses elementos na água, os animais, principalmente os corais, vão extrair o cálcio e os bicarbonatos para formar aí a reserva alcalina. Porém, tem um problema nessa solução, pessoal. Basicamente, o cloreto e o sódio acabam sobrando, ou seja, os corais não consomem isso. E quando você junta cloreto com sódio, vira cloreto de sódio, que vira o sal de cozinha. Então, quando você coloca só o método A e B, por exemplo, vai repor legal, os corais vão consumir lá, só que isso vai, ao longo do tempo, bem de pouquinho em pouquinho, aumentando a salinidade da água. Lembrando que a salinidade, você coloca uma quantidade certa de sal na água, o cloreto de sódio. Também se deixa uns 1025 e tal. O que pode acontecer o consumo sempre vai estar, sei lá, a sua reserva é 8 e o seu cálcio é 430 e a sua salinidade é 1025. Dosando só esses dois, ao longo do tempo pode, sei lá, para 1026, 1027, 1028 e o cálcio e a reserva continuam lá em 8, em 430. Então você normalmente acaba tendo que fazer uma correção aí por causa desses dois elementos que acabam sobrando no método A e B do Balin. E aí tem o método C, pessoal. O que é o método C do Balin? O método C repõe basicamente, faz uma correção disso. Ele faz uma correção de todos os outros elementos, além do cálcio e reserva alcalina, que também são consumidos, mas ele faz de uma maneira para ficar equilibrada a água, ou seja, tem até um pouco de água junto, água pura mesmo, H2O junto disso tudo, para você manter o nível de cálcio, magnésio, reserva alcalina, salinidade da água, densidade 1025 e todos esses elementos equilibrados, tá? É basicamente para você manter tudo equilibrado e para isso que serve a solução C. Então esse é o Balin básico, vamos assim dizer, pessoal. Vamos falar rapidamente então sobre o Balin da Reflowers, que é o Balin que a gente utiliza aqui, tá, pessoal? A gente tem solução, vocês vão ver que tem 4 aqui, né? Tem a A, tem a B, tem a C e tem a D também. A primeira diferença do Balin da Reflowers em relação à maioria dos Balin, pessoal, é que tem muitos Balins, e principalmente o Balin original, que é o seguinte: eles formulam um Balin para você dosar tudo igual. Se você dosou 1 ml do A, você vai dosar 1 ml do B e 1 ml do C. Isso parece mais fácil de se fazer, sempre preciso dosar a dose igual e tudo mais. Mas como é que ele consegue fazer você dosar tudo igualzinho? Ele dilui mais alguns dos recipientes para ter mais água e você conseguir fazer a dosagem. O Balin da Reflowers é diferente, pessoal. Ele é totalmente concentrado o máximo possível em cada um desses daqui, então a dosagem deles não é exatamente igual. Tem uma proporção que você dosa eles, mas é o máximo concentrado possível para durar mais. Então assim, às vezes parece até que mais caro quando você for ver o Balin da Reflowers, na verdade tem um custo-benefício maior em relação à maioria, por causa que ele é bem mais concentrado. Aí quando você vê a concentração e a utilização em reais, você vai ver que ele acaba sendo mais barato. Fora que alguns dos elementos vão acabar durando bastante. Agora passando rapidinho sobre eles. A gente tem o elemento A, pessoal, que é o KH Blend. O KH Blend seria o líquido, tá? E também tem o Pure KH. O Pure KH é basicamente em pó. Vou até mostrar pra vocês. Ele é em pó, então ele é KH puro, é bicarbonato de sódio puro.
Que, no caso, qual que é a diferença entre os dois? Pelo líquido você ter mais peso e tal, o transporte ele acaba ficando um pouco mais caro, então o líquido, você comprar ele líquido é mais praticidade, mas ele é um pouco mais caro. Para aquários que consomem pouco, acaba valendo a pena usar o líquido, porque você não vai ter um gasto tão alto. Para aquários que consomem muito desses elementos, o pó acaba compensando mais, tá? Essa é a diferença dos dois, não tem mais nenhuma diferença. E aí muda um pouquinho o nome também, Pure KH, no caso KH Blend. Basicamente, pessoal, bicarbonato de sódio, tá? É o elemento A, como falei para vocês. Então, os corais vão consumir bicarbonato e vai sobrar o sódio. O B, pessoal, é o cálcio blend, que tem basicamente cloreto de cálcio, pessoal. Basicamente isso, como falei para vocês, também tem o Pure Calcium, para quem for usar aí a solução em pó. Como eu falei para vocês, vai ser consumido o cálcio e o cloreto vai ficar e vai formar um cloreto de sódio nesses dois. Então, se a gente usar só os dois, pode ter um desequilíbrio. Ah, eu troquei aqui, tá, pessoal? Desculpa aí. Esse daqui é o C. Tudo errado. O C, pessoal, é o Magnesium Blend, pessoal. O Magnesium Blend é basicamente magnésio, porque magnésio também é um elemento muito abundante e os corais também consomem ele. Ah, tá bom, Thiago, mas e o resto? Elementos micro, traço e tal, e desequilíbrio que pode dar do sal de cozinha aí ficar em excesso na água. Por isso temos o balanço iônico, pessoal. O Ionic Balance Trace Elements. Ou também tem a versão em pó dele, do elemento D, que é basicamente isso, pessoal. Ele vai dosar tudo do resto que não é cloreto de sódio para equilibrar. Então ele consegue, como se fosse o C do Baring original, então ele consegue equilibrar todo o resto. Ah, por que a Reflowers decidiu fazer um magnésio separado e tal? Para você ter mais controle do seu aquário e você conseguir dosar melhor todos os elementos separadamente. Mas usar um a mais não significa que você vai gastar mais. Na verdade, por ele ser muito concentrado e você tá separando os dois, você acaba dosando menos, então o custo-benefício acaba compensando, pessoal. Então, basicamente, a Reflowers preferiu essa maneira, é uma maneira que você tem um pouco mais de controle. Você acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade porque a dosagem é um pouco diferente deles entre si e tudo mais, você acaba tendo que regular, mas no final acaba compensando isso justamente porque você tem um maior controle sobre o que você está dosando, fora que ele é mais concentrado. Como é que você dosa eles no seu aquário, pessoal? É de acordo com o consumo, como eu falei para vocês, né? No rótulo diz aqui, então, por exemplo, utilizar 10 ml para cada 100 litros de água, sendo que 10 ml promove um aumento de 1 DKH em 100 litros. Você faz uma regra de 3, basicamente, de acordo com o consumo do seu aquário e o tamanho dele, e pronto, pessoal, você faz a utilização aqui. É muito simples, tá? A Reflowers recomenda você dosar a cada 6 partes do A, você dosa 2 partes do B e uma parte do C e uma parte do D, tá, pessoal? A cada 6 ml de KH, você dosa 2 ml de cálcio, 1 ml de magnésio e 1 ml de balanço iônico. Isso para manter tudo equilibrado. Tem alguns aquários, pessoal, quando você tem um excesso de corais duros que acabam consumindo também os elementos micro, traço, etc., você usa 2 partes. Então, usa a mesma quantidade do cálcio. Se dosou 2 ml, você vai dosar 2 ml do balanço iônico. Mas isso são para aquários mais avançados, tá? A gente nem precisa entrar muito no mérito disso, tá? Então, esse é o Baring da Reflowers. É muito simples. Eu dosei sempre na mão no dia a dia. No começo eu fui regulando, sentindo e tudo mais. Hoje em dia, totalmente equilibrado meu aquário. Eu deixo a minha reserva em torno de 8,5 a 9, eu deixo meu cálcio em 430, meu magnésio em 1360. Então, esses são os principais elementos que eu deixo aí quando a gente fala de parâmetros da água. E para finalizar essa questão do Baring também, algumas marcas, como a própria Reflowers, eles também têm um método alternativo de Baring que chama Easy Baring. O que é Easy Baring, pessoal? É você basicamente colocar todos esses 4 em só 2 produtos. Olha que legal, você tem aqui o Alkaline, que seria praticamente a mesma coisa que a solução A, que é o KH Blend, e aí você tem o All Elements, que vai dosar todos os outros 3 elementos em uma coisa só. Ah, Thiago, então é mais fácil, né? Bom, primeiro que só tem o líquido dele, então como eu falei para vocês, se o consumo for muito alto, acaba, se durar, sei lá, um mês só, você acaba tendo um gasto muito rápido de você trocar, nesse caso, como eu falei para vocês, o pó, vale mais a pena. E só vale a pena você dosar o All Elements, pessoal, que é essa conjugação de tudo, se seus parâmetros são bem equilibrados. Então eu recomendo sempre você começar com, se você for usar o Baring, começar com o Baring normal, tá, no dia a dia. Quando o seu aquário estiver com mais corais, você equilibrou bem aí o seu Baring e tudo mais, a dosagem, e aí acabou o seu Baring primário, você compra o Easy Baring aí para manter o aquário no dia a dia. Isso para um aquário aí que tem, sei lá, até uns 10 ml de consumo diário quando a gente fala aí do Alkaline, tá? Porque é sempre 2 para 1 nesse caso. Então, a cada 2 ml de Alkaline, eu uso 1 ml de All Elements. A não ser, como eu falei pra vocês, um aquário aí que tenha mais corais duros e tal, você pode até chegar a dosar igual as 2 partes. Mas o básico que a Reflowers recomenda pra você começar é dosar 2 partes de
alkaline para uma parte de All Elements. É basicamente isso, pessoal. E eu vou mostrar rapidinho para vocês porque a Reflowers disponibiliza também uma calculadora para você que está com dúvida de fazer regras de trade, o que usar, etc. Vou mostrar rapidinho a calculadora que eles têm e deixar um link aqui na descrição do vídeo para vocês baixarem essa calculadora, é muito legal, beleza? E a gente já volta. Voltamos então, pessoal. Bom, agora que a gente falou sobre o método Bali convencional, vamos falar sobre os outros métodos. Os outros métodos a gente não utiliza tanto aqui, mas a gente vai passar rapidinho para caso você queira decidir utilizar algum desses outros métodos, tá, pessoal? Um segundo método muito conhecido chama de reator de cálcio, pessoal. O que é um reator de cálcio? Eu particularmente não gosto, mas tem gente que gosta e defendem muito, principalmente em aquários grandes, onde o consumo é grande e você acaba não tendo um gasto mensal tão elevado assim. O reator de cálcio é basicamente uma câmara, pessoal, onde você coloca algum elemento que acontece uma reação química, essa reação química libera o cálcio e a reserva alcalina na água. Como é que funciona isso? Existem mídias que você compra de marcas, por exemplo, a Oceantec tem o Calcium Reactor Media, pessoal, que é basicamente o que é o carbonato, o famoso carbonato de cálcio aí, só que em formato sólido. Você coloca ele, por exemplo, esqueletos de corais, enfim, eles utilizam isso, você coloca nessa câmara. E como é que faz a reação aí para você transformar em líquido e jogar no aquário? Eu vou resumir bastante, porque assim, para você explicar bem com calma o reator de cálcio, eu teria que ter fazer um vídeo específico para isso. Futuramente a gente pode até fazer para vocês, mas eu vou explicar bem por cima para quem quiser aprender sobre esse método e quiser pesquisar um pouquinho mais sobre ele, tá? Bom, eu vou mostrar a foto para vocês. Você tem aí o reator em si, que é uma câmara onde você tem aí o carbonato de cálcio. De um lado você tem uma bomba que vai jogar água que está no seu sump, no seu aquário, para dentro dessa câmara. E do outro lado você tem um cilindro de CO2 que vai injetar, sim, CO2, aquele que a gente usa em aquário apontado, para dentro dessa câmara. Nossa, Thiago, como assim? Vai injetar CO2? Mas peraí, não é só com aquário apontado que a gente utiliza isso? O que acontece é o seguinte, pessoal. Quando a gente injeta o CO2 para dentro do reator dessa câmara, acontece uma reação química que desce o pH da água e descendo o pH da água você acaba diluindo esse carbonato de cálcio que está em estado sólido para estado líquido. Você mistura isso com a água que está sendo jogada de dentro do aquário para dentro dessa câmara e depois tem uma mangueirinha que você regula a vazão para ir pingar essa solução que acabou formando aí dentro para dentro do aquário. Isso é um mega resumo do como é que é um reator de cálcio, tá, pessoal? Para a regulagem dele não é tão simples, você tem que ficar um tempo regulando até chegar no ponto certo e tal, você tem que ir medindo os parâmetros para ver se não tá forte, se não tá fraco, se você tem que desar menos ou mais e tal, de acordo com a mangueirinha lá. E dentro dessa câmara, pessoal, normalmente o pH que você tem que regular com o seu cilindro de CO2 é entre 6.6 a 6.8. Que é um pH suficiente aí para você conseguir derreter o seu carbonato de cálcio. Derreter não, né? Você vai diluir ele, vamos dizer assim. Inclusive, hoje em dia, pessoal, tem algumas pessoas que usam bombas peristáticas, por exemplo, as bombas que a gente tem, bombas dosadoras, para regular um pouco melhor essa dosagem de CO2 aí, para você conseguir fazer uma solução melhor e você conseguir controlar um pouco melhor o seu fluxo dentro da câmara. Inclusive, o Aquarino, que a gente vai mostrar, que faz o controle dessas bombas que a gente está mostrando aqui, pessoal. Como ele é um controlador de aquário, você tem como comprar e colocar nele para você fazer a medição do pH em câmera aí de reator de cálcio. Então você pode colocar uma sonda, medir se está em 6.6, 6.8 e ficar controlando inclusive o seu cilindro de CO2 aí para você conseguir regular melhor. E junto com a bomba, então, nem se fala, você consegue regular muito bem aí o seu reator de cálcio. Outro ponto, pessoal, é que o reator de cálcio, como ele desce bastante o pH, quando você joga o pH ele vai estar mais baixo e algumas pessoas podem ter um problema de descer um pouquinho o pH. Aí tem algumas pessoas que usam Calvaster, que a gente vai falar sobre ele, que ajuda também a levar um pouquinho o pH da água. Foi o resumo do resumo sobre o reator de cálcio, espero que vocês tenham pelo menos entendido por cima aí como é que funciona esse método, né? Um ponto muito importante, pessoal, como eu falei para vocês, ele vai dosar o carbonato de cálcio, então você coloca também, às vezes, um pouco de reserva alcalina e tal, então você vai fazer essa dosagem, você pode ter algum eventual desequilíbrio dependendo. E tem um produto da Reflowers, pessoal, que você pode utilizar tanto com Calvaster quanto com o reator de cálcio, que vai fazer esse equilíbrio e dosar em conjunto também vai
dosar esses outros elementos aí que também são consumidos. Esse produto se chama Reflowers Mino e Trace Elements, que a gente vai falar sobre ele agora no próximo tópico sobre Calvasser. O que é Calvasser, pessoal? Basicamente é hidróxido de cálcio. Com o hidróxido de cálcio, pessoal, você diluindo ele em água, você tem uma solução aí saturada que tem tanto cálcio quanto os componentes que formam a reserva alcalina. Dosando isso, você consegue aumentar aí a reserva alcalina e o cálcio do seu aquário. Ele é basicamente, normalmente um pó, igual a gente vê o Pure KH, por exemplo, que é em pó, ou os outros elementos aqui do Balin da Reflowers em pó. Você dilui na água, você tem que deixar ele fechado, porque em contato com o ar pode acontecer uma solução aí precipitar os elementos, tá? E aí você faz a dosagem. Você pode fazer a dosagem na mão, quanto você pode fazer a dosagem também por dosadoras. Dosadoras servem para tudo, viu, pessoal? Não é só para o Balin não, tá? Elas ajudam muito mesmo. Para fazer essa dosagem, basicamente você tem que ler o rótulo aí do Calvasser, da marca que você for comprar, para saber quanto você precisa diluir. Normalmente você dilui bem, vai sobrar, decantar bem um pouquinho no fundo, que é basicamente quando você sabe que a solução está saturada. Eu não tenho aqui, pessoal, nesse momento, mas a Reflowers também, vou mostrar para vocês, tem o Rated Calvasser, que é o Calvasser próprio da Reflowers. Legal, galera, que ele também é enriquecido, tá? Ele não é só hidróxido de cálcio, ele tem enriquecido com outros elementos daí que os corais também consomem. E em conjunto com ele você pode utilizar aí o Minor Trace Elements também da Reflowers, que você lê o rótulo dos dois e você vai saber como utilizar os dois em conjunto de acordo com o consumo do seu aquário. Ele vai fazer todo esse equilíbrio aí parecido com o que a gente faz quando a gente utiliza o método Balin. Ponto importante é que tem algumas pessoas que perguntam sobre utilizar aí o Calvasser em conjunto com a reposição de água doce. Eu nem recomendo, porque aí você não tem um controle muito bom de quanto exatamente está sendo diluído no seu aquário, de acordo com o consumo dos seus corais. Tem algumas pessoas que também utilizam o reator de Nielsen, que é bastante recomendado. E um ponto importante é que o Calvasser pode aumentar o pH da sua água, então muito cuidado na hora de que você vai utilizar. Tem pessoas que utilizam à noite, por exemplo, onde normalmente o pH dá uma descida, então você usa o Calvasser que dá uma equilibrada aí nesse balanço de pH do seu aquário. Se você usar uma controladora como o Aquarino, por exemplo, você também pode acabar sabendo aí o pH do seu aquário e sabendo se a quantidade que você está utilizando não está passando o limite aí de uns 8,3 mais ou menos no pH do aquário marinho. E mais recentemente, pessoal, o pessoal também tem utilizado o carbocálcio. A dosagem do carbocálcio é muito parecida do Calvasser, pessoal. A diferença do carbocálcio é que ele não altera o pH da água da mesma maneira que o Calvasser altera, tá? Ele vai repor aí o cálcio e a reserva alcalina. Tem os outros elementos que ele não repõe, você também pode fazer isso, repor ou numa TPA, e você pode utilizar o Reflowers também Mini ou 3 elementos para repor esses elementos, caso você não reponha isso com uma TPA aí semanal, quinzenal, beleza? E ufa, espero que vocês tenham aprendido sobre os principais métodos de reposição aí. E agora vamos falar sobre a questão de utilizar dosadoras para fazer isso. Vamos falar um pouquinho do Aquarino também, beleza? Beleza, pessoal. Eu vou mostrar algumas imagens aí do vídeo que vai sair. Vai sair daqui uma semana o vídeo, tá? Tá saindo nessa terça. Na próxima terça sai o vídeo mostrando eu trocando aí o Balin convencional pelo Easy Balin, mostrando também, usando na prática, instalando as dosadoras do Aquarino. Primeiro ponto de tudo, como eu falei para vocês, pessoal, a gente pode dosar essas coisas na mão e tal. Só que no momento que você viaja, no momento que você pode deixar com alguém que não sabe fazer essa dosagem, ou que você acaba esquecendo de dosar, você pode ter um problema no seu aquário. E para essas dosadoras são muito importantes. No caso do Aquarino, pessoal, tem duas maneiras de você ter uma dosadora. Ou você tem uma dosadora que ela já vem com uma controladora própria dela, ou você compra uma dosadora que não tem um controle próprio, basicamente o motor, como essa daqui, e você compra uma controladora por fora, no caso o Aquarino, por exemplo, que vai ajudar a fazer o controle não só da dosagem, mas de toda a parte do seu aquário, de tomadas, controle de temperatura, como o Coil faz, por exemplo. Você pode fazer o controle de pH, fazer um zilhão de controles aí, receber e-mails, um monte de coisa que é legal, e utilizar essas dosadoras em conjunto para fazer a dosagem dos elementos do seu aquário. Agora eu vou dar algumas dicas na utilização de dosadoras, tá, pessoal? Primeiro que dosadoras muito baratinhas podem não ser tão confiáveis, ou seja, ela pode, além de não dosar exatamente o que você quer que dose no dia a dia e causar um desequilíbrio no seu aquário, ela pode acabar travando, pode acontecer algum problema. Imagina se ela trava e começa a dosar sem parar, aí você perde o aquário de uma vez só. Ixi. Então o dosador é uma coisa que você tem que ter bastante cuidado, tá? Para não ter problema em relação a isso.
Outro ponto importante é você, antes de instalar uma dosadora, antes de já começar a utilizar, faça alguns testes em bancada. Pega uma bancada, pega um copo de água, alguma coisa e faça dosagens. Por exemplo, pega uma seringa ou um copinho de medição para você ver se realmente vai dosar o que você quer que dose, tá, pessoal? Agora uma dica de ouro mesmo é o seguinte: marcas realmente bem renomadas, que o pessoal compra, etc., por exemplo, uma Camauer da vida, etc., se você for comprar, sei lá, 4 cabeçotes dela, você vai gastar em torno de R$800 por cabeça. Cada parte dessa, com a automação própria, você vai gastar em torno de R$800. Caracas. Um ponto muito legal do Aquarino, por exemplo, pessoal, é que o Aquarino, se eu não me engano, ele tá R$1.950 agora com desconto. O próximo lote que vai ser lançado no momento desse vídeo. Ah, Thiago, mas o Aquarino você precisa comprar as dosadoras, né? Cada dosadora dessa, por ser muito bem construída e tal, custa acho que uns entre R$400 a R$600. Ah, então vai sair mais caro. Porém, pessoal, o Aquarino, ele permite que você utilize qualquer bomba dosadora, desde a peristática, que é o tipo específico que você faz a dosagem. Então você pode, por exemplo, comprar dosadoras mais baratinhas, de motores mais simples e tal, até menos de R$100 cada uma, e aí se você comprar um Aquarino, uma controladora que vai controlar muito mais do que só a dosagem do seu aquário, mas essas dosadoras mais simples, você vai conseguir gastar menos do que comprar uma dosadora, 3, 4 cabeçotes de uma dosadora mais cara, e vai controlar muito mais coisa do que só a dosagem do seu aquário. Ah, Thiago, mas poxa, essas daí R$100 são confiáveis? Não são tão confiáveis quanto a dosadora do Aquarino, pessoal, obviamente. Porém, um ponto muito importante em relação ao Aquarino que é o seguinte: ele permite você automatizar por completo a dosadora. Ele não vai só mandar um sinal e falar, liga e desliga. Você consegue até interferir na potência do motor da bomba, no rate dela, o quanto que ela vai realmente girar. Então é muito legal porque mesmo que seja uma dosadora mais barata, você consegue fazer uma automação pelo Aquarino para você regular para dosar o mesmo tanto quanto uma dosadora boa. É claro que, como eu falei para vocês, tem essa questão que a dosadora mais simples pode travar e tudo mais, mas para quem quer já ter um controle maior no seu aquário, não quer gastar já numa coisa que vai automatizar só a dosagem de elementos do seu aquário, acaba valendo muito mesmo a pena. E você pode comprar essas mais simples agora, gastar, sei lá, uns 200 e poucos reais, e depois comprar aos poucos também as dosadoras do Aquarino também, juntar uma dinheirinho um mês, depois de uns meses comprar outra e tal, que isso daqui vai durar praticamente para sempre para você, pessoal. Outro ponto importante é que uma dosadora mais simples, quando você for colocar as mangueirinhas, você tem que controlar um fluxo, colocar um aparelhinho anti-retorno, tá? Que vai evitar que quando você tenha colocar a dosagem e tal, quando a bomba desligar e terminar a dosagem, não vai voltar de um lado ou de outro os componentes. No caso da dosadora do Aquarino, ela já tem um controle anti-fluxo de retorno. Então, mesmo que ela pare de funcionar, vai ficar preso na mangueirinha. Nesse momento, esta mangueirinha, pessoal, está com a solução aqui do Alkaline. Então, tá aqui dentro, ó, e não tá voltando, ela tá fixa aqui dentro. Uma última recomendação importante é o seguinte: quando for usar a primeira vez, usem no modo manual primeiro, vai colocando aos pouquinhos até sair todo o ar de dentro das mangueirinhas de silicone, tá? Para você não ter nenhum problema de dosagem depois. Faça toda essa regulagem antes. O próximo vídeo a gente vai mostrar um passo a passo dessa regulagem, então aguardem o próximo vídeo para vocês verem como que a gente vai fazer a regulagem aí com as dosadoras do Aquarino e com o Aquarino. Eu vou mostrar o passo a passo lá. Vocês devem já ter visto uns spoilers aí por cima, porque eu fiz a gravação desses vídeos no mesmo dia, tá bom, pessoal? Bom, então é basicamente isso. Aguardem que o próximo vídeo vai ser muito legal, principalmente para quem tem aquários pequenos, mas querem uma automação. Aquário pequeno que eu digo não é um aquário pequenininho, um aquário de 100 litros, até uns 200 litros, dependendo de quantos corais você vai ter e os tipos de corais, você consegue aí com Easy Baling aí ter uma economia, beleza, pessoal? Para finalizar, um ponto muito importante sobre a dosadora: sempre cheque se está funcionando bem. A cada pelo menos um mês, coloca um copinho na hora que for dosar para ver se ela está dosando bem, se não precisa fazer uma recalibragem. As mangueirinhas, pessoal, depois de um tempo elas vão ressecando e tal, é bom você fazer a troca. A mangueirinha de silicone custa, sei lá, R$3, então é bom você fazer uma manutenção aí do seu equipamento. Sempre faça manutenção aí, não precisa fazer toda hora, mas a cada 2, 3 meses é bom fazer uma manutenção, pelo menos das mangueirinhas, essas coisas, e a cada um mês ver se está dosando tudo certinho. É claro que com os testes que você for fazer, não se esqueça dos testes. Não é porque você regulou uma vez que você vai esquecer os testes. Pelo menos, no mínimo, o de reserva alcalina você tem que testar com uma certa frequência, tá? Normalmente os outros, eles são em conjunto, então você não vai ter muito problema, mas pelo menos de KH, você deve dosar, fazer uma regulagem aí pelo menos uma vez por semana, e os outros você pode fazer uma vez por mês e tal, depois que tiver regulado bem o seu aquário, uma vez a cada 2 semanas, se você for mais rígido. Beleza, pessoal? É isso então, espero que tenham curtido o vídeo, ficou um pouco longo, mas isso eu acho que legal para vocês, né? Sobre os principais métodos de dosagem de elementos no aquário marinho e sobre dosadoras.
Pra quem não viu o vídeo anterior, que foi o 25º da série, falamos tudo sobre iluminação em aquário marinho, um dos principais pontos para você manter corais bem saudáveis e crescendo. E o próximo vídeo, que foi o 27º vídeo da série, falamos sobre os primeiros passos que você deve fazer depois de montar seu aquário marinho, já falando sobre todos os principais parâmetros, nutrientes e elementos da água. É isso aí e até a próxima!